duas funções para a gente calcular o volume quando girado em torno do eixo Y novamente. Esse exercício vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó. Primeira coisa que a gente tem que pegar é dar uma acertada nessas funções. Aqui está o y em função do x. Vamos dar uma melhorada na cara dessa função. Y² igual a x eu posso escrever como y² igual a x, quem é potência vira raiz. Então isso aqui, sempre que for raiz de x ou é o y que está ao quadrado e não o x, eu tenho uma parábola sempre virada no sentido contrário. Então essa curva aqui é a nossa parábola. E a reta de baixo, essa daqui, y menos x mais 2, igual a zero. Isolando o x, eu tenho x menos 2. Entre essa curva e essa curva, eu quero calcular essa área aqui, esse intervalo. Aí vocês precisam observar o seguinte, se eu for pegar esse intervalo e girar ao redor do eixo Y, eu não vou poder. Por quê? Se eu pegar daqui, se eu falar assim para vocês, eu vou pegar a função que está em cima, aí vocês vão vir aqui e falar, professor, a função que está em cima, está indo, está indo, está indo, essa função eu tenho ela, é a função Y igual a raiz de x. Agora vamos pegar a função que está embaixo. Aí vocês vão lá, começa a grifar a função que está embaixo. Aí vocês vão vir falar, a função que está embaixo, ora é y igual a raiz de x e ora é a reta. Então, qual que eu pego? Quando acontecer isso, que você pegar a de cima e for subtrair na de baixo, e a de baixo forem duas funções, você separa esse intervalo. Você separa em duas. Então vai ficar isso aqui, Você precisa calcular primeiro isso daqui, que é variando de 0 até 1. Depois que a gente calcular esse pedacinho de 0 até 1, que eu uso essa função apenas, eu venho aqui e calculo esse intervalo aqui, que eu vou pintar de verde. Esse aqui. Então, a gente vai precisar fazer duas integrais aqui, uma para calcular esse pedaço e depois a outra. E a gente sabe que esse meio aqui, esse valor aqui de intersecção entre elas vale uma unidade. Então, eu sei que aqui vale 1. Então, uma de 0 até 1. Depois a outra de 1 até esse pedaço que vale 4. Para calcular de 0 até 1, eu posso pegar e calcular só essa parte que está aqui em cima. E depois multiplicar por 2, porque esses dois pedaços são iguais. Então, primeiro eu vou pegar essa parte e vou girar ela ao redor do eixo Y. Aí eu vou ter o volume dela. Multiplico por 2 porque eu tenho só o volume da parte de cima. Então, vamos ver só esse pedacinho aqui. Essa função é y igual a raiz de x no intervalo de 0 até 2. Ela está aqui. É a função y igual a raiz de x, que é x elevado a meia, no valor de 0 até 1. Ao redor do eixo y, a gente coloca o x. Então, a gente vai calcular esse volume apenas aqui. Então, eu vou pegar esse pedaço, giro e calculo essa parte que vocês estão vendo de fora da caneca. Depois multiplico por 2 porque eu quero a parte de baixo. Então, depois eu vou vir aqui e vou multiplicar por 2. Quando eu giro ao redor do eixo Y, eu tenho o que eu chamo de casca cilíndrica. Então, eu vou pegar aqui. O volume é 2π vezes a função variando de a até b, x, f de x dx. Então, vai ficar 2π, no caso de 0 até 1, x vezes a função é raiz de x, que é a mesma coisa de x elevado a 1 meio, dx. Eu posso somar isso aqui,
Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar x. 1 mais 1 meio é 2 sobre 2 mais 1 meio, que dá 3 meios dx. Integrar uma função de potência é somar uma unidade nela. Então, meu volume desse pedaço em cima vai ficar 2π x elevado a 5 meios multiplicado por 2/5. Dividir por 5 meios é multiplicar pelo inverso. Posso passar isso aqui para a raiz. 2 vezes 2/5 vai dar 4/5. X elevado a 5 meios é raiz quadrada de x aqui. Isso variando de 0 a 1. Variar de 0 a 1 é trocar o x por 1, o 0 também por 1. Trocar o 0 é bobeira, porque isso vai dar raiz quadrada de 0, que é 0. Então, o resultado fica 4π sobre 5. 1 elevado à quinta potência dá 1, e raiz quadrada de 1 é 1. Não precisa multiplicar por 1. Achei essa parte de cima. Agora, a parte de baixo, esse outro pedaço aqui, é igual ao de cima. Ó. Esse que eu estou pondo de roxo é igual ao de cima. Então, é só eu pegar esse volume que a gente girou aqui, ó, dessa parte, e multiplicar por 2, que é a parte que eu estou tendo aqui, de baixo. Então, esse de vermelho é a parte de cima, o roxo é a mesma parte do de cima. Então, isso daqui vai dar 8π sobre 5, esse pedaço aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para essa parte que está de verde. Então, a parte de verde vai ficar assim. O volume, quando você girar isso aqui em torno do eixo y, você tem uma função que está em cima, uma que está embaixo. Eu uso o método dos discos, vai dar. Do disco não, da casca cilíndrica. O nosso intervalo agora varia de 1 até 4. Eu não posso vir aqui colocar uma única função, porque o intervalo que eu quero está entre as duas funções. Então, eu pego a de cima, que é raiz de x. A fórmula é x vezes a função. Então, vezes raiz de x. E subtraio. Para calcular agora o outro volume, eu pego esse volume da reta, que está embaixo. A função da reta é x menos 2, então fica x vezes x menos 2. Ó. E toma cuidado aqui, para não ter erro de sinal. Esse menos troca todo mundo que está aqui. Agora, para eu calcular esse volume, eu venho aqui. Esse raiz de x aqui eu posso escrever como x vezes x elevado a 1 meio, menos, aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva, vai ficar x quadrado menos 2x dx. Esse volume vai ficar 2π vezes 1 até 4. Aqui eu conservo a base e somo os expoentes. X está elevado a 1 é a mesma coisa de 2 sobre 2. Então, eu vou somar os expoentes, vai ficar x elevado a 3 meios. Esse menos pede para eu trocar o sinal de todos de dentro. Então, vai ficar menos x quadrado mais 2x dx. Agora, basta integrar cada uma dessas parcelas separadamente. Eu integro esse, depois esse, depois esse. Então, eu tenho aqui que volume vai ficar igual 2π vezes, a gente já vai integrar, né? Não tem necessidade de colocar isso, a gente põe um parênteses aqui. X elevado a 3 meios, se eu somar 1 aqui, dá 5 meios. Então, vai ficar x elevado a 5 meios. Dividir por 5 meios é multiplicar pelo inverso, 2/5. Menos x elevado ao quadrado, a integral de x ao quadrado, somo 1 e divido por esse resultado.
E a integral de 2x é 2x² sobre 2, que é a mesma coisa de x². Só simplificar o 2 de cima com 2 de baixo. Tudo isso variando de 1 a 4. Agora, basta substituir o 4 e depois o 1. Então, vai ficar 2π. Aqui vai ficar 2/5. Vamos pôr o x aqui dentro, passo para a raiz, vai ficar 5 dentro e o 2 do lado de fora, menos x² sobre 3, mais x² de 1 a 4. Vou trocar o 4 no lugar do x, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2π vezes 2/5. Quando eu coloco 4 aqui, ó, fica 4 elevado à quinta potência. Se você fizer direto na calculadora, 4 elevado à quinta potência vai dar 2 elevado à décima, vai dar 32 esse resultado direto. Mas pode fazer direto aí. 4 elevado à quinta dá 1024 e raiz quadrada de 1024 é 32. Agora, troco o 4 aqui no lugar do x. Vai ficar 4 elevado ao cubo dá 64 sobre 3. E 4 ao quadrado dá 16. Esse é o final. Agora, todo esse valor final menos o inicial. O nosso inicial vale 1. Raiz quadrada de 1 à quinta é 1. Então, menos 2/5. Menos 1/3. Mais 1. Então, o volume fica 2π vezes. Isso daqui dá 64/5. Isso menos 64/3. Mais 16. Aqui eu troco o sinal de tudo dentro. Cuidado para não errar. Vai ficar menos 2/5 mais 1/3 menos 1. Se quiser fazer isso tudo de uma vez na calculadora, pode. Se não, pode fazer com calma aqui. Ó, vai ficar 64/5 menos 2/5 dá 62/5. Então, vai ficar 2π vezes 62/5. 64/3 menos 64/3 mais 1/3 dá menos 63/3. E 16 menos 1 dá 15. Agora, se eu vou resolver aqui na calculadora, vai ficar 62/5 menos 63/3 mais 15 dá 32/5. Isso dá 32/5, que multiplica por 2π. Então, o volume vai ficar 32π vezes 32/5 vezes 2π, 64π sobre 5. Então, essa parte aqui, ó, que a gente está observando só de verde, é 64π sobre 5. Eu tenho que somar com essa parte de roxo que a gente já encontrou o resultado. E a gente tem como resultado final 8π sobre 5, que é o volume total. 8π sobre 5 mais 64π sobre 5. Isso dá o 72π sobre 5. Está aí o volume total dessa parte. Precisei integrar em duas partes. Espero que vocês tenham entendido por que eu fiz duas integrações. Passa o dedo em cima da função. Quando você for subtrair na de baixo, você pegou duas funções. Para você não pegar as duas, você dividiu o intervalo de integração. Lembra que você está girando em torno do eixo Y. Você usa o método das cascas cilíndricas, fazendo um resumo. Espero que ficaram claro. Qualquer dúvida, manda aí na aula que estamos à disposição, pessoal.